Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade a falar nas técnicas de primitivação. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito de como a gente pode trabalhar essa técnica com uma integral indefinida. Então, para não perdermos tempo, vamos para a nossa aula. Dando início à nossa aula, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nessa técnica de cálculo de integral indefinida, ou seja, a forma que nós vamos trabalhar seria a f da g de x da derivada de g de x, dx. Ou seja, sejam f e g tais que a imagem da função está contida no domínio de f com g derivável. Assim, a integral da f da g de x derivada de g de x dx é igual à primitiva f da g de x mais k. Portanto, aqui na situação, fazendo o u igual ao g de x, nós temos que du, derivando estas funções, d de u é igual a g' de x dx. Assim, esta função que eu tenho, f da g de x, na realidade eu poderia estar escrevendo aqui f de u, tá? E esta derivada de g de x dx seria a d de u. Portanto, eu tenho a integral de f de u du. Mas quem é esta integral de f de u? É a primitiva de f de u mais k. Como u é dado por g de x, nós temos aqui que f é dada pela g de x mais k. Portanto, a partir de agora, nós vamos ver algumas questões a serem respondidas. Neste caso, vamos começar pelo exemplo 1, onde você tem aí para calcular a integral de x cosseno de x ao quadrado dx. Vejamos como proceder neste caso. Para a resolução neste caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é faça u igual a x ao quadrado. E veja que quando eu fizer aqui essa expressão, como eu estou colocando, eu teria que modificar a posição desse x. Por quê? Pois se você derivar aqui, você tem o du igual derivada de x ao quadrado é 2 vezes x dx. Então, para reorganizar a questão, eu preciso ter aqui x dx. Portanto, essa expressão de x vezes cosseno de x ao quadrado dx, eu posso reescrever esta função como sendo o cosseno de x ao quadrado vezes x dx. Ou seja, esta expressão passará a ser igual. A gente viu que x ao quadrado é o u, portanto, você teria a integral do cosseno de u, e x dx, ó, veja que eu vou ter que passar o 2 para aqui, o primeiro membro vai dividir no du, portanto, você teria 1 meio de du. Portanto, essa expressão ela é melhor simplificada como sendo 1 meio da integral do cosseno de u du. Qual resultado eu posso encontrar aqui? Ou seja, o resultado que eu posso encontrar aqui seria de quem? Eu vou repetir aqui, o x cosseno de x ao quadrado dx vai ser igual a 1 meio. A integral do cosseno de u du nada mais é do que o seno de u, somado com certo k. Portanto, o resultado que eu vou encontrar dessa integral de x cosseno de x ao quadrado dx, ela vai ser igual a 1 meio, você tem o seno de u, ou seja, é o seno de quem o u é x ao quadrado. Então você tem 1 meio de x ao quadrado mais k. E aí você tem o seu resultado desta primeira questão. Vamos dar continuidade, voltando aos nossos slides, tá? E na segunda questão, ele pede para calcular
a integral de e elevado a 3x dx. Vejamos como fazer este cálculo. Nessa situação, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu posso trabalhar com esse 3x, ou seja, faça o u igual a 3x. Bom, se você derivar aqui, já vai observar a seguinte coisa, que a derivada de u vai ser igual a 3 vezes dx. E para mim já é bom, porque eu posso substituir aqui o dx por du sobre 3. Por quê? Lembrando aqui, eu posso pegar esse 3, que está multiplicando, ele vem aqui dividindo. Portanto, a integral que eu tenho de e elevado a 3x dx, ela é igual à integral de e elevado a 3x, ou melhor, eu chamei de u. O dx, a gente acabou de ver que esse dx ele pode ser o du dividido por 3, ou seja, é 1/3 de du. Vou reorganizar aqui. Aqui eu ficaria 1/3, pode vir multiplicando a integral de e elevado a u du. Ora, essa integral é a mesma coisa de pegar 1/3 de e elevado a u, a sua integral é o próprio e elevado a u, mais um certo k. Portanto, a integral de e elevado a 3x dx, ela é igual a quanto? A 1/3 de e elevado a u, mas e elevado a u, o u é 3x, portanto fica e elevado a 3x somado com k. E aí eu tenho o meu resultado de mais uma questão, tá? Bom, não vamos parar por aqui, vamos para o próximo slide. No próximo slide ele coloca a questão de número 3, que ele pede para calcular a integral de 2x mais 1 elevado a 3 dx. Então, como proceder? Vejamos. Qual o procedimento que eu adoto aqui? Bom, para começar, nós vamos tomar aqui, faça o u igual agora a 2x mais 1. Bom, e quando eu calculo aqui a minha derivada, essa derivada vai ser dada por quem? Bom, essa derivada vai ficar o d de u igual. Derivada de 2x é 2. Derivada de 1 é 0, então eu posso dizer que aqui vai ficar 2 dx. Logo, vou pegar aqui a integral original, que é a integral de 2x mais 1 ao cubo dx, e vou substituir o 2x mais 1 por u. Portanto, você tem a integral de u elevado a 3. Agora, dx, veja que ele está aqui o 2, esse 2 multiplicando, ele pode vir para o primeiro membro dividindo o du. Logo, esta expressão ficaria com 1 meio de du. Ou seja, essa expressão, eu posso colocar um meio antes, fica a integral de u elevado a 3 du. Ora, aqui eu tenho que é 1 meio, a integral de u elevado a 3, eu vou repetir aqui o u, lembrando que eu vou somar uma unidade ao expoente, ficaria 4, esse mesmo 4 aparece no denominador, só que não esqueça de somar com o k. Logo, aqui você teria a integral de 2x mais 1 ao cubo dx igual a quem? A 1 meio. Na verdade, 1 oitavo, porque vai ficar 2 vezes 4 dá 8. Então, dá 1 oitavo de u, ou seja, 2x mais 1 elevado a 4. Não esqueça de somar o k. E aqui eu tenho a minha solução. Bom, vamos continuar aqui nossos slides. E nessa continuação dos nossos slides, nós temos aqui a quarta questão, onde ele pede para calcular a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Vejamos como proceder. O procedimento, neste caso, eu vou tomar aqui o denominador, faça
o u igual a 1 mais x ao quadrado. Vou derivar, ficando o quê? Du igual, a derivada de 1 é zero, a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x dx. O que eu vou observar é que quando eu olho para essa questão, você já tem o x dx lá em cima. Logo, eu vou precisar substituí-lo aqui, ó. Portanto, eu tenho que esse 2 vai vir para cá dividindo. Então, voltando para a questão, você tem a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. E, como nós falamos, esse 1 mais x ao quadrado ele vai ser substituído por u. Portanto, vai ficar 1 sobre u. E o x dx, a gente viu que é o quê? É 1 meio de du. Portanto, esse 2 aqui eu vou trazer multiplicando, ficaria 1 meio da integral de 1 sobre u, du. Como ele não diz se esse u é maior do que zero ou se ele é menor do que zero, nós vamos concluir que aqui vai ficar 1 meio, quando você tem a integral de 1 sobre u, ele é dado pelo ln, neste caso do módulo de u, não esquecendo de somar com k. Portanto, a minha integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx vai ser igual a quanto? A 1 meio do ln do módulo de quem? Do valor de u, que é 1 mais x ao quadrado. Não esqueça de somar com k. E aí eu tenho o meu resultado. Bom, vamos prosseguir. Temos ainda mais alguns slides, tá? Nesse próximo slide, ele pede na quinta questão, calcule a integral de 1 sobre 3x mais 2 dx. Então vejamos aqui como proceder. Para esse cálculo, faça u igual a 3x mais 2. Você vai derivar, vai ficar du igual a quanto? Derivada de 3x é 3, derivada de 2 é 0, então fica 3 dx. Veja que neste caso, esse 3 que está multiplicando, ele vem dividindo. Logo, a minha integral de 1 sobre 3x mais 2 dx, ele vai ser igual a quanto? A integral de 1 sobre 3x mais 2 nós chamamos de u. Então fica 1 sobre u. E dx, o 3 tem que passar dividindo, então ficaria du sobre 3, ou 1 sobre 3 du. Vou passar esse 1/3 para antes da integral, e aí fica a integral de 1 sobre u du. Na mesma situação anterior, nós não sabemos se 3x mais 2 ou u é maior ou menor do que zero, portanto, você tem aqui que vai ficar 1/3, a integral de 1 sobre u vai ser o ln do módulo de u, não esquecendo de somar com k. Logo, a minha integral de 1 sobre 3x mais 2 dx é igual a 1/3 do ln do módulo de u, mas u é dado por 3x mais 2. Logo, você tem 1/3 do ln de 3x mais 2 no módulo somado com k. E aí tem o meu resultado de mais uma questão. Bom, não vamos parar ainda, vamos responder mais algumas questões. E a próxima questão, a sexta, calcular a integral de x sobre 1 mais x elevado a 4 dx. Vamos ver de que forma eu posso proceder neste caso, tá ok? Nesse caso, nós vamos começar aqui, faça o igual. Bom, se eu pegar o u igual a 1 mais x elevado a 4, quando derivar o x elevado a 4, vai ficar 4 vezes x ao cubo dx. Mas aqui eu não tenho x ao cubo, então eu vou mudar um pouco o procedimento. E nesse caso específico, olha bem o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o x, vou pegar 1 mais x elevado a 4, é a mesma coisa de escrever x ao quadrado,
isso dx. Portanto, o que eu vou fazer aqui é tomar o u igual a x ao quadrado. E aí veja o que acontece. Se eu derivar o u da du, a derivada de x ao quadrado é 2x dx. E note aqui que esse termo x dx aparece aqui, ó. Portanto, se eu tomo esse 2 que está multiplicando e passo para o primeiro membro dividindo, eu passo a ter algo que é integrável para nós de forma mais rápida. Portanto, se eu pego x sobre 1 mais x elevado a 4 dx, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 1 mais x elevado a 4, na verdade, é 1 mais u ao quadrado. Explico. Aqui nós vimos que o x ao quadrado é u. Portanto, você tem 1 mais u elevado a 2. E x dx, a gente viu que x dx é du sobre 2, ou 1 meio de du. Ora, isso aqui vai ficar 1 meio de quem? De 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. E quem seria a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Isso aí nada mais é do que o arco tangente de u, somado com k. Ou seja, a minha integral de x sobre 1 mais x elevado a 4 dx é igual a quanto? A 1 meio do arco tangente de u, só que u é x ao quadrado, somado com k. E aí eu tenho a minha solução, mais uma solução neste caso, para a sexta questão. Vamos prosseguir. Tenho ainda aqui o exemplo de número 7. Calcule a integral de x raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Vejamos como proceder neste caso. Nesse caso, o que nós vamos proceder primeiramente é faça u igual a 1 mais x ao quadrado. Se eu derivar aqui, você tem du igual, derivada de 1 é zero, derivada de x ao quadrado é 2x dx. E veja que na questão, x dx, eu já tenho ele aqui. Portanto, esse 2 eu vou trazer dividindo du. E o que é que eu fico com a minha expressão? Você tem a integral x raiz de 1 mais x ao quadrado dx, passará a ser escrita de que forma? Você tem a raiz, vou repetir aqui por enquanto, 1 mais x ao quadrado, você tem o x dx. Ora, 1 mais x ao quadrado nós chamamos de u, portanto aqui vai ficar a raiz quadrada de u vezes x dx. Na verdade, isso aqui é du sobre 2, ou seja, 1 meio de du. Logo, você vai ficar com a integral de u, da raiz quadrada de u. Lembrando que aqui você vai repetir o u, é como se eu tivesse o u elevado ao meio. Então, a integral de u elevado ao meio, você repete o u, e você pega o meio e soma uma unidade, tanto numerador como denominador. Esqueça que eu tenho que somar k. Ou seja, a nossa integral vai ser x raiz de 1 mais x ao quadrado dx é igual a u elevado a 3 meio, e aqui também dá 3 meio. Se você pode trabalhar um pouquinho, ficaria 2 terços. Opa, deixa eu só afirmar aqui que cometi um pequeno erro. Esqueci de colocar um meio aqui, multiplicando. Então você tem 1 meio, e essa integral aqui ficou o quê? 2 terços de u elevado a 2 terços. Opa, 3 meio, somado com k. Ou seja, aqui você pode simplificar o 2 com 2, e eu teria 1 terço da raiz quadrada de u elevado a 3. Não esqueça de somar o k. Portanto, a minha integral de x raiz de
1 mais x ao quadrado dx é igual a 1/3 da raiz de... Lembrando que u é dado por 1 mais x ao quadrado, ou seja, é 1 mais x ao quadrado elevado a 3. Não esqueça de somar o k. E aí está a minha solução. E vamos continuar os nossos slides, tá ok? E a gente vê que tem a 8ª questão, onde ele pede para calcular a integral de x ao cubo raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Nesse caso, se eu pegar aqui 1 mais x ao quadrado, o que é que eu poderia encontrar? Vejamos, vamos parar por enquanto e ver como proceder nesse caso. O procedimento não muda muito com relação às outras questões, então faça u igual a 1 mais x ao quadrado. Isso aqui vai me dar du. E 1 mais x ao quadrado, a derivada é 2 vezes x dx. Aqui, se você olhar, eu não tenho isso, mas veja que o x ao cubo, eu posso colocar como sendo x ao quadrado vezes x. E esse x fica aqui multiplicando. Então, vamos reescrevê-lo aqui, tá? Você tem x ao cubo, raiz de 1 mais x ao quadrado dx. E, como eu falei, eu vou reescrever isso aqui. Isso aqui é x ao quadrado, raiz de 1 mais x ao quadrado. E aí você tem x dx. E aí, agora eu posso fazer minhas substituições. Uma vez que esse 2 multiplicando, ele vem dividido. Aqui, a gente viu que é o valor de x, que é o valor de u. E veja que x ao quadrado é escrito como sendo aqui também. Vou até puxar um pouquinho aqui, ó. O x ao quadrado que eu vou precisar na questão, ele é dado por u menos 1. Bom, desta forma, essa expressão passa a ser escrito de que jeito? A integral x ao quadrado, a gente acabou de ver que é u menos 1. A raiz de 1 mais x ao quadrado é u. E x dx é 1/2 de du, ou 1/2. Logo, você vai escrever aqui lembrando que o u, raiz quadrada de u, é, na realidade, u elevado a 1/2. Portanto, você vai ficar aqui com a integral de u vezes u elevado a 1/2. Você pode até colocar logo aí u elevado a 3/2 menos 1 vezes u elevado a 1/2 é u elevado a 1/2. Isso aqui deu. Não esqueça de colocar aqui 1/2 antes. Bom, então, se eu quero calcular a integral neste caso, eu vou encontrar o quê? 1/2. O u elevado a 3/2, você vai o quê? Repetir o 3/2, você vai ter que somar uma unidade. A mesma coisa acontece no denominador. Vamos colocar aqui o resultado, porque 3/2 mais 1, você vai encontrar 5/2. Menos o elevado a quem? A 1/2 mais 1. Ou seja, 1/2 mais 1. Isso sobre, no caso, 3/2, que seria o resultado. Nós vamos encontrar. Não esqueça de somar com k. Bom, aqui você vai ter 1/2 vezes. Quando você pega aqui 5/2, é a mesma coisa de escrever 2/5. Então ficaria 2/5 de u elevado a 5/2. Menos, de novo, 1/2 vezes aqui 3/2 fica 2/3. E o u vai estar elevado a quem? A 3/2. Não esqueça de somar o k. Ora, você vai ver aqui que o 2 com 2 vai embora, 2 com 2 também vai embora. E o resultado que você vai encontrar dessa integral de x ao cubo raiz de 1 mais x ao quadrado dx vai ser quem? Vai ser 1/5 ou u elevado a 5/2. Lembrando que aqui é a mesma coisa de escrever a raiz quadrada de u elevado a 5. Então você teria aqui o 5 no denominador
como vai ficar raiz quadrada? Não esqueça que u é a mesma coisa de 1 mais x ao quadrado, então fica aqui 1 mais x ao quadrado elevado a 5 sobre 5 menos, normalmente ali vai ficar a raiz quadrada de quem? De u elevado a 3, ou seja, 1 mais x ao quadrado elevado a 3, também sobre 3. Não esqueça de somar o k. E aí você tem o nosso resultado para mais uma questão, tá ok? Então, vamos prosseguir, vamos ver se nós temos mais alguns slides, tá? Vamos para a nona questão. Ele pede aqui, calcule a integral do seno ao cubo de x cosseno x dx. Então, vejamos de que forma proceder neste caso. Bom, nesse caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é faça u igual ao seno de x, tá? E quando eu faço isso, eu vou calcular a derivada do u, ficaria du. A derivada do seno é o cosseno de x dx. Portanto, a minha integral que eu estou procurando, do seno ao cubo de x, cosseno de x dx, ela vai ser dada por seno de x é u, então aqui ficaria u elevado a 3. E já observa a seguinte coisa, que cosseno de x dx é du. Então, esse cosseno de x dx é du. Calculo agora a minha integral. Ficaria u elevado a 4 sobre 4. Lembrando que eu vou somar uma unidade ao 3, somado com k. Portanto, a integral aqui do seno ao cubo de x, cosseno de x dx, passa a ser igual a u, ou seja, seno de x, só que está elevado a 4. Então, é seno a quarta de x sobre 4, somado com k. Vamos para mais uma questão, tá ok? Nessa próxima questão, a 10ª, ele pede para calcular a integral do seno de x sobre cosseno ao cubo de x dx. Você vai perceber que é o mesmo procedimento que nós fizemos na questão anterior. Então, vejamos como proceder. Neste caso, o que nós vamos fazer é trabalhar agora com o cosseno. Então, faça u igual ao cosseno de x. Ao derivar, você tem o du, e a derivada do cosseno é menos seno de x, dx. Então, a minha integral, que é seno de x sobre cosseno ao cubo de x, dx, pode ser escrito de que forma? 1 sobre o cosseno de x é u, então fica u elevado a 3. Já seno de x dx, na verdade, é menos du, já que aqui eu tenho menos antes. Então, vai ficar menos, vou colocar aqui menos 1, du. Esse menos vem para antes da integral, ficando 1 sobre u ao cubo, du. Vou melhorar um pouquinho, para ficar algo mais rápido, é u elevado a menos 3, du. E a gente já viu aqui que, neste caso, não esqueça de colocar o menos antes, você tem u, você tem menos 3 soma a unidade, fica menos 2, dividido por menos 2, somado com k. Logo, a integral que eu estou procurando do seno de x sobre cosseno ao cubo de x dx vai ser igual, se menos com menos aqui vai embora, você ficaria com u elevado a menos 2 sobre 2, ou 1 meio de 1 sobre u elevado a 2, ou seja, cosseno ao quadrado de x somado com k. E aí eu teria a minha solução, ok? Paramos? Não, temos mais ainda algumas questões. Vamos para o exemplo de número 11, onde ele diz para calcular a integral de seno elevado a 4x vezes o cosseno ao cubo de x dx. Então, vejamos como proceder neste caso. O procedimento que nós vamos adotar aqui é um pouco diferente dos anteriores,
um pequeno detalhe. Mas antes, vamos pegar o u, vamos chamar do seno de x. Quando eu derivo, du vai ser igual a quanto? Ao cosseno de x dx. Mas se eu for só substituir direto aqui, você vê que dá um problema, porque aqui o cosseno está elevado ao cubo. Então, como eu vou proceder neste caso? Então, vamos pegar aqui seno à quarta de x. O cosseno ao cubo, eu vou colocar como sendo cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x. E observe que fica elevado ao cubo. No caso, dx. Essa expressão eu já sei quem é. Essa aqui eu vou trabalhar com ela agora, tá ok? Essa aqui eu já sei quem é. Então, aqui vai ficar a integral do seno à quarta de x vezes cosseno ao quadrado de x, pelo teorema fundamental da trigonometria, é 1 menos o seno ao quadrado de x, vezes cosseno de x dx. Agora eu posso fazer minhas substituições. Lembrando que no início eu tinha o seno à quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x dx, que é o que eu estou procurando, vezes agora vai ser igual a integral. Seno à quarta de x, como o seno é u, fica u elevado a 4 vezes 1 menos seno ao quadrado é u ao quadrado, e lembrando que o cosseno de x dx é du. Já posso trabalhar aqui, só vou multiplicar primeiro, onde você vai ter u elevado a 4 vezes 1 é u elevado a 4, menos u elevado a 4 vezes u ao quadrado, dá u elevado a 6, du. Você integrando aqui, você vai ficar com u elevado, soma a unidade ao 4, elevado a 5 sobre 5, menos u elevado a 6, soma a unidade, fica 7 sobre 7. Não esqueça de somar o k. Portanto, a integral que eu estou procurando de seno elevado a 4x vezes cosseno elevado ao cubo de x dx vai ser igual a u, que na verdade é seno, então vai ficar seno elevado a 5 de x sobre 5, menos u, novamente é o seno, só que agora elevado a 7 de x sobre 7, somado com k. E aí você tem o nosso resultado de mais um exemplo, mais uma questão. Bom, vamos voltar aqui aos slides. Eu tenho a 12ª questão. Nesse caso, eu já tenho algo bem parecido, só que eu vou trabalhar, tenho duas letras. Se eu pegar fazer o igual a 1 mais x ao cubo, veja que quando eu derivar aqui, vai ficar 3 vezes x ao quadrado. Opa, tem um x ao quadrado aqui em cima. Então, vamos lá para o nosso cálculo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tomar o u igualar a 1 mais x ao cubo. Se eu derivar o u, fica du igual. A derivada de 1 é 1, a derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado dx. Portanto, eu encontro aqui 3 vezes o que eu queria lá em cima. Então, vamos voltar aqui para a integral de x ao quadrado sobre 1 mais x ao cubo dx. E aí você tem que esse resultado vai ser igual a 1 sobre o 1 mais x ao cubo eu chamei de u. Então fica 1 sobre u. Já x ao quadrado dx, vamos ver aqui que esse 3 está multiplicando, ele vem dividindo. Portanto, você teria aqui que 1/3 de du. Logo, eu vou pegar aqui 1/3, vem para antes da integral de 1 sobre u. Du. Não vamos nos esquecer que eu não sei se esse u ele é maior ou menor do que zero. Logo, vai ficar o ln do módulo de u somado com k. Ou seja, eu tenho a integral de x ao quadrado sobre 1 mais x ao cubo dx igual a 1/3 do ln do módulo de u, mas u é dado por 1 mais x ao cubo. Substituo.
não esqueça de somar o k, e aí você já tem o seu resultado de mais uma questão. Lembrando que aqui ele pede mais uma outra letra. Então vejamos qual é essa outra letra. É a integral de x ao quadrado sobre 1 mais x ao cubo elevado ao quadrado dx. Eu vou continuar com a questão aqui. Vou subir um pouquinho. Vou colocar aqui o item 2. Você vai observar que ele é bem parecido com o item anterior, tá? Que é 1 mais x ao quadrado, ao cubo, só que elevado ao quadrado dx. Esta parte que ele nos diz, faça u elevado a 1/3, 1 mais x ao cubo, vai encontrar a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui esse resultado, já vamos utilizar ele direto, tá? Só que um detalhe, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais x ao cubo, a gente já viu que é u, só que está elevado ao quadrado. Quando eu fiz a derivada, du igual a 3 vezes x ao quadrado dx, o 3 veio multiplicando. E aí eu encontro x ao quadrado dx, seria o resultado que eu tenho aqui em cima. Então, pego 1/3 e vou colocar aqui du. Bom, essa expressão fica 1/3 da integral de 1 sobre u ao quadrado. Se fosse 1 sobre u, eu já sabia o resultado, que era o ln. Mas quando eu tenho u ao quadrado, eu vou colocar aqui no numerador u elevado a menos 2, du. E nessa situação você tem 1/3. O u, para fazer a integral de u elevado a menos 2, você repete o u, e menos 2 soma a unidade, fica menos 1 sobre menos 1, somado com k. Bom, para completar agora a questão, vou subir um pouquinho. Não esqueça que o u é 1 mais x ao cubo, tá? Você vai concluir que a sua integral de x ao quadrado sobre 1 mais x ao cubo ao quadrado dx vai ser igual a menos, né? Porque esse menos 1 aqui com mais aqui vai ficar menos 1/3, ou, vamos botar logo direto, 1/3 de 1 sobre 1 sobre o u. Ou seja, o u, não esquecendo, é 1 mais x ao cubo somado com k. Se você quiser melhorar um pouco, você pode. Você poderia até reescrever aqui, ó, que essa expressão é 1 mais x ao cubo ao quadrado dx vai ser igual a menos 1 sobre 3 vezes 1 mais x ao cubo somado com k. Mas aí só modifica um pouco a maneira de escrever, mas continua o mesmo resultado. Voltamos para os nossos slides e temos aqui a 13ª questão, também dividida em 2 itens. Vamos para o primeiro item, onde você tem a integral de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx. Vejamos como proceder agora neste caso. A resolução dessa questão, diferentemente das outras, você vai observar que se eu pegasse o u e fizesse 4 mais x ao quadrado, aí você teria como derivada 2x dx, mas aí não aparece no numerador. Mas aqui tem uma coisa bem parecida com algo que a gente já fez em questões anteriores, onde aparece o arco tangente. E neste caso, você vai organizar da seguinte forma. Vamos colocar aqui o 5, e aqui eu vou colocar o 4 em evidência. Colocando 4 em evidência, ou seja, eu vou dividir tudo por 4. 4 dividido por 4 é 1. E x ao quadrado dividido por 4 é x ao quadrado sobre 4. Não esqueça que isso aqui é dx, igual. Bom, você vai encontrar aqui que vai ficar 5 sobre 4, eu posso até colocar logo antes, da integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado sobre 4, eu posso fazer a seguinte coisa, colocar aqui tudo elevado ao quadrado. Mas para colocar tudo elevado ao quadrado, ao pegar aqui um número para dar 4 e ser 4, eu teria que pegar qual número elevado ao quadrado? Seria o 2, no caso, dx. Agora eu vou resolver a questão. Vou pegar x sobre 2, vou chamar de u. Portanto, aqui que você tem que du é igual
a 1 meio de dx. Você pode até afirmar que dx é igual a duas vezes du. Logo, a integral de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx, ela vai ser igual a quanto? A 5 quartos da integral de 1 sobre 1 mais x sobre 2, nós chamamos de u. Portanto, fica u elevado ao quadrado. Mas não vamos esquecer que dx, o 2 vai vir multiplicando o du, fica 2 vezes du. Portanto, você tem aqui 5 quartos, o 2 já vem multiplicando, da integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Portanto, aqui você vai poder simplificar o 2 com 4, vai ficar 5 meio. E a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado é o arco tangente de u, somado com k. Portanto, essa integral de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx vai ser igual a quanto? A 5 meios de quem? Do arco tangente de u, mas u é x sobre 2, somado com k. E aí eu concluo mais uma questão. Vamos voltar ao nosso slide e ver o que ele pede a mais. Ele pede aqui na letra B, 2 sobre 3 mais 2x ao quadrado dx. Bom, procedimento bem parecido com a questão anterior, então vejamos como proceder neste caso. Bom, o procedimento é parecido, vamos repetir aqui a integral, é 2 sobre, vou colocar o 3 em evidência, 3 dividido por 3 é 1, 2x ao quadrado dividido por 3 é 2x ao quadrado sobre 3. Isso aqui dx. Vou trazer o 2/3 para fora, para antes da integral. E aqui na integral, nós vamos ter o quê? 1 mais... E veja que 2x ao quadrado sobre 3, se eu quiser fazer o que eu fiz no item anterior, esse 2x deveria ficar elevado ao quadrado. Vou colocar aqui o x logo, é mais fácil de ver. Esqueça que eu tenho dx. Mas para ficar aqui a raiz, para dar 2, eu tenho que procurar um número que é elevado ao quadrado, fique 2. Como é que eu faço? Eu teria que pegar o raiz de 2. Agora, para eu encontrar o 3, o número que deve ser elevado ao quadrado é raiz quadrada de 3. Agora, vamos proceder como nós fizemos no item anterior. Faça, no caso, u igual a raiz quadrada de 2x vezes x, desculpe, sobre a raiz quadrada de 3 dx. Bom, desculpe. Vamos derivar primeiro, né? Para encontrar o que eu falei. Então, você tem du igual. Qual a derivada disso aqui? É raiz de 2 sobre raiz de 3 dx. Portanto, a integral que eu estou procurando, que é de 2 sobre 3 mais 2x ao quadrado dx, vai ser igual a quanto? A 2/3 da integral de... Essa expressão é 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 2x sobre raiz quadrada de 3, eu chamei de u. Então fica u ao quadrado. Só que dx, você vai ver que a raiz de 3 vai multiplicando e a raiz de 2 dividindo. Então ficaria o quê? A raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2 dx. Não esqueça que esses valores saem vai para antes da integral. Então você teria 2/3 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Bom, se você para ver esse resultado que nós estamos procurando, estou escrevendo aqui um pouquinho mais rápido, vamos encurtar um pouco
a nossa aula, já está bem longa, tá? A gente já está quase concluindo. Aqui você ficaria com 2/3 da raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Já vou racionalizar aqui, multiplicando tanto o numerador como o denominador pela raiz de 2. E a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du, nós acabamos de ver que é o arco tangente de u. Não vamos esquecer de somar o k. Bom, essa expressão, já vou colocar aqui na frente, seria 2/3 da raiz quadrada de 6, porque ao multiplicar raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, você vai conservar a raiz e multiplica 3 vezes 2, que dá 6, sobre raiz quadrada de 2 vezes 2 dá 2. Lembrando que aqui você tem um arco tangente de u, ou simplesmente raiz, posso até colocar raiz sexta, raiz quadrada de 6 sobre 3x. Faça a racionalização aqui, ó, e você vai encontrar esse resultado. Não esqueça de somar o k. Portanto, eu vou simplificar aqui 2 com 2. E aí, a minha integral de 2 sobre 3 mais 2x ao quadrado dx vai ser igual a raiz 6, raiz quadrada de 6 sobre 3, vezes o arco tangente da raiz quadrada de 6 sobre 3x somado com k. Ficou aqui um pouquinho meio feio, só procure organizar esses valores aí direitinho, tá ok? Vamos agora para nosso último slide, tá? Que seria com respeito a verificar que a raiz, melhor, que a integral da secante de x dx é igual ao ln do módulo do secante de x mais tangente de x, fecha módulo, mais k. Então vejamos como proceder neste caso. Para responder essa questão, a primeira coisa que eu vou observar é que a secante de x eu posso escrevê-la como sendo a secante de x vezes secante de x mais tangente de x sobre secante de x mais tangente de x, ou seja, multipliquei numerador e denominador por secante de x mais tangente de x, o que torna a expressão a mesma. Ao fazer isso, só colocando aqui a multiplicação, secante de x vezes secante de x é secante ao quadrado de x, mais secante de x vezes a tangente é secante de x vezes a tangente. E o denominador continua a mesma coisa, é o secante de x mais a tangente de x. Bom, agora eu posso voltar o meu cálculo, tá? Onde eu tenho a secante de x, que na verdade, esqueci aqui de colocar um pequeno detalhe. Isso aqui é secante de x dx. Isso aqui seria igual a quem? A secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x sobre secante de x mais tangente de x dx. O que é que eu faço agora? Faça u igual a secante de x mais tangente de x. E vamos derivar. Ao derivar aqui, o que é que nós temos em mente? Que a derivada da secante de x é a secante de x tangente de x, somado com a derivada da tangente de u, ou tangente de x, é secante ao quadrado de x, isso dx. Mas se nós olharmos esta expressão, secante de x tangente x mais secante ao quadrado de x, é o que está escrito aqui em cima. Portanto, o que nós temos aqui é que essa integral da secante de x dx, ela pode ser escrita como sendo secante ao quadrado de x mais secante de x tangente x dx, isso aqui é du, mas secante de x mais tangente de x é u. Portanto, você tem 1 sobre u vezes du. Mas não esqueçamos que 1 sobre u, como eu não sei se o u é maior ou menor do que zero, é o ln do módulo
de U, somado com K. Portanto, a integral que eu estou procurando da secante de x dx vai ser igual a quanto? Ao ln do módulo de U. Mas quem é U? É secante de x mais tangente de x. Não esqueça de somar com K. Bom, feito isso, eu encontro o meu resultado, concluo a nossa aula de hoje e lembrando que nós já vamos estar fazendo novas provas, espero que vocês estejam estudando, também estejam fazendo nossas questões, não esqueça de mandar as dúvidas. Sinto falta que os alunos não estão pedindo essas dúvidas, mas a gente crê que vocês estão respondendo e à medida que nós vamos passar, nós estamos já concluindo mais uma parte, temos muita coisa ainda por falar, então não acumule conteúdos, estejam estudando e fico por aqui até a próxima aula.